Alho com gengibre, dois ingredientes simples, baratos e que quando você amassa juntos, a reação que acontece no seu corpo é algo que muita gente jamais imaginaria. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, médica há mais de 20 anos, com experiência em saúde masculina e nutrição clínica. E hoje quero conversar com você como quem fala direto ao ponto. Por isso, o que vou te explicar agora é algo simples, natural, mas extremamente poderoso. E, curiosamente, quase sempre ignorado. O que acontece quando você combina alho amassado com gengibre fresco é um efeito bioquímico real, estudado e documentado, capaz de estimular sua circulação, melhorar a qualidade do fluxo sanguíneo e acordar aquela energia adormecida que você talvez nem ache mais que tenha. E fique à vontade, você não precisa acreditar em mim agora. Basta ouvir com calma, porque eu quero que você entenda o que realmente acontece dentro do seu corpo quando mistura esses dois ingredientes. Aliás, antes de continuar, deixa eu te fazer um convite simples, sem pressão nenhuma. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto, claro, sem enrolação, e quer aprender mais sobre como recuperar sua saúde masculina de forma natural, considere se tornar membro aqui do canal. Agora vamos ao que interessa. Quando você amassa alho cru, você libera uma substância chamada alicina. É ela a responsável por abrir microvasos, melhorar a fluidez do sangue, ajudar na limpeza das artérias e impulsionar o transporte de oxigênio. E o mais interessante é que a alicina não é apenas vasodilatadora. Ela também melhora a eficiência da circulação periférica, justamente aquela que muitos homens têm dificuldade quando começam a sentir queda de desempenho e de rigidez. E o gengibre entra como um catalisador. Quando ele é triturado ou ralado fresco, libera gingerol e chogaol. Esses compostos aumentam a termogênese, aceleram a microcirculação e literalmente destravalam regiões que estão recebendo menos sangue do que deveriam. É como se o corpo ganhasse um choque de energia natural, onde tudo começa a fluir melhor. Oxigênio, nutrientes, vitalidade. Agora, imagine esses dois efeitos atuando juntos. É por isso que eu digo que amassar alho com gengibre é uma combinação muito mais poderosa do que usar cada um separadamente. A ação é complementar. Um abre caminho, o outro empurra o fluxo. Um expande, o outro acelera. Um limpa, o outro ativa. E quando esse processo começa, os homens que usam relatam algo muito específico, uma sensação de acordar por dentro, como se algo reacendesse. E isso não tem a ver só com energia física, não. Tem a ver com circulação funcionando como deveria. Porque quando o sangue flui bem, tudo melhora. Sua disposição, sua força, sua clareza mental e, claro, sua resposta naquelas horas em que você mais precisa de confiança. E olha, eu sei que muita gente acha que isso é bobagem, que é remedinho natural, que não faz diferença nenhuma. Até o dia em que experimenta. Até perceber que o corpo começa a responder. Quando eu digo que essa mistura desperta algo no corpo masculino, não estou exagerando. Por isso, quando eu falo da combinação de alho com gengibre, não estou falando de algo simplesmente natural. Estou falando de um estímulo profundo ao sistema que comanda boa parte da sua vitalidade, a circulação. O corpo masculino tem uma capacidade extraordinária de recuperação quando recebe os estímulos certos. E o interessante é que esses estímulos, muitas vezes, vêm de coisas muito mais simples do que a maioria imagina. Quando você amassa o alho e espera alguns minutinhos antes de misturar com o gengibre, você ativa totalmente a alicina. Isso permite que ela haja como um relaxante natural dos vasos, ampliando o espaço interno por onde o sangue passa. Então, quando o gengibre entra em ação, acelerando o fluxo, o resultado é um aumento real da eficiência circulatória. Tem homens que descrevem essa reação como um calor gostoso descendo pelo corpo. Outros dizem que a sensação é de destravamento, como se o corpo estivesse funcionando com mais leveza. E isso não acontece por acaso. E existe outro detalhe muito importante que quase ninguém percebe. Quando você melhora a circulação, você também melhora a oxigenação dos tecidos. E quando o tecido recebe mais oxigênio, ele reage com mais sensibilidade, mais potência, mais estabilidade. Esse é o ponto-chave que muitos ignoram. Não se trata apenas de sentir mais energia durante o dia. Trata-se do corpo voltando a responder com firmeza na hora em que você mais precisa. Mas vamos aprofundar um pouco mais, porque a parte mais curiosa dessa combinação você ainda não ouviu. Vou te mostrar o que acontece quando esse hábito é repetido por alguns dias e por que tantos homens relatam melhorias marcantes. Quando esse hábito começa a fazer parte da rotina, algo interessante acontece no corpo masculino. Não é um efeito explosivo de um dia para o outro, mas um ajuste contínuo, como se gradualmente o organismo fosse voltando ao ritmo natural que deveria ter mantido desde sempre. Os homens costumam perceber isso primeiro na disposição. Acordam com uma clareza mental maior, com aquela sensação de que o corpo ligou mais rápido.
E isso não tem nada de místico, é circulação. É o sangue chegando com mais intensidade onde precisa chegar. É o metabolismo acelerando de forma natural. Depois vem o segundo sinal, que quase nenhum homem assume de primeira, mas todos percebem. A resposta física melhora. Não apenas no quesito energia, mas naquela vitalidade masculina que faz falta quando começa a diminuir. E é aqui que entra a parte mais bonita de tudo. O corpo responde porque está recebendo estímulos certos, não porque está sendo forçado. E não é exagero. Quando a circulação melhora, o metabolismo funciona melhor, a digestão fica mais leve, a inflamação diminui e a energia se sustenta por muito mais tempo. Tudo isso fortalece o corpo como um todo, e fortalece principalmente o que muitos achavam que já estava perdido. Mas existe uma razão ainda mais profunda para essa transformação, e ela é pouco comentada. O alho e o gengibre têm compostos que agem diretamente sobre o estresse oxidativo. Isso significa que eles reduzem o desgaste interno que, ao longo dos anos, vai roubando a força do corpo masculino silenciosamente. E quando esse ciclo começa a se reverter, você sente. Não precisa de exames, não precisa de ninguém te contar. O próprio corpo avisa. Quanto mais o corpo responde, mais você entende que não é o tempo que tira a vitalidade, é o descuido. E descuido se corrige. Com constância, com intenção, com escolhas certas. E agora, chegamos em uma parte muito interessante. O que acontece quando você usa essa combinação de forma regular e seu organismo começa a trabalhar em outro nível? A partir daqui, a mudança não é apenas física, ela é perceptível no humor, no ânimo, na confiança e na presença. Quando o corpo começa a funcionar em outro ritmo, tudo muda ao redor. O homem passa a se movimentar diferente, fala com mais firmeza, toma decisões com mais clareza. Não é apenas uma melhora de energia, é uma mudança de estado. E isso acontece porque a circulação influencia diretamente o humor, o foco, a disposição e até a forma como você lida com o estresse. É por isso que tantos relatam aquela sensação de leveza na cabeça e força no corpo ao adotar a mistura de alho com gengibre. O organismo deixa de trabalhar travado, inflamado, sobrecarregado e volta a operar com fluidez. Em poucos dias já aparece uma diferença no vigor. Em poucas semanas surge uma mudança na estabilidade e na firmeza da resposta física. E com o tempo vem algo ainda mais importante: a confiança. Aquela sensação de presença que o homem sente quando sabe que o próprio corpo está a seu favor. Agora que você já entendeu o poder dessa combinação, é só colocar em prática. Amassar o alho, ativar o gengibre, deixar o corpo responder e observar a transformação acontecer no tempo certo, do jeito certo, exatamente como seu organismo foi feito para funcionar. E antes de encerrar, quero te pedir uma coisa importante. Me conta aqui embaixo o que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Pode ser algo que você sempre teve curiosidade, algum problema que está te incomodando, uma dúvida sobre circulação, energia, vitalidade, alimentação, qualquer tema que você acha que pode ajudar você e outros homens que passam pelas mesmas dificuldades. Eu leio tudo. Absolutamente tudo. E muitos dos conteúdos que faço nascem exatamente dessas conversas sinceras que temos nos comentários. Então escreve aí, sem vergonha, sem filtro. A sua ideia pode ser o próximo vídeo que vai transformar a saúde de muita gente. Eu estou aqui para caminhar com você e a sua participação faz toda a diferença.